para nós. Pois bem, veio e, por enquanto, dorme, até que seja a hora do seu despertar. E para vós, que sois amigos, para vós que sois crentes, espíritas, a atitude é de prece, prece para que os eflúvios salutares dessa oração vão calar no subconsciente desse espírito, para que o seu despertar seja suave, manso e doce, como é belo o despertar da criança sadia, no seio da sua mãe. Louvada seja, para todo sempre, em toda a sua grandeza, a doutrina espírita. Quanto mais bela é a doutrina espírita, quando estudada sob esse prisma de caridade. E, porque há de o homem estudá-la em volta de sentimentos baixos, em volta de interrogações que se não podem proferir, em volta de interesses subalternos, inconfessáveis, que peja aos lábios pronunciá-los. Porque há de o homem buscar em espiritismo aquilo que só o baixo, no lodo, o nojento, o vil é capaz de buscar. Porque não há de o homem alcandorar-se às alturas do infinito e buscar as verdades radiosas, as revelações piedosas e verdadeiras, os sentimentos de amor purificado, as gratidões, que nós devemos uns aos outros, os sacrifícios feitos outrora por criaturas a quem, no futuro, temos de pagar em soma de bênçãos, porque é o bem que nos fizeram. Por que não buscar no infinito a saúde espiritual? Mas, não, as almas pouco crentes chafurdam-se no pântano das interrogações indecentes, delas se alagam, com elas se satisfazem, por interrogar espíritos infelizes, que nada têm para dar. É uma tristeza interrogar aqueles que não podem responder. Vós, na terra, não ides perguntar a pessoas analfabetas, coisas a que elas não possam dar solução. Vós perguntais às criaturas competentes aquilo que lhes diz respeito, na matéria que estudam. Não lhes ides fazer questões sobre matérias desconhecidas para elas. Assim, quando os guias não querem responder às vossas perguntas, por que buscar no espírito inferior a resposta, que certamente vem, mas é falsa? Se o guia calou, é porque entendeu que assim devia ser. Vós, pais e mães, estáis prontos a responder a todas as interrogações dos vossos filhos, quaisquer que elas sejam. Jamais. Vós lhe respondeis conforme a vossa razão e critério, não segundo o critério inexperiente daqueles que começam a vida. Assim, o guia paciente, sábio e bom responde aquilo que sabe perfeito, mas não responde em questionário impróprio. Perdoai, meus amigos, estas breves considerações, mas nós, os desencarnados, por vezes lemos nos vossos cérebros como num livro aberto, penetramos no vosso íntimo com facilidade tal que não podemos compreender, e, assim vos dizendo, não vos queremos reprimir, mas sim auxiliar o progresso, a evolução, o impulso do vosso espírito. Procurai sempre o que é bom, procurai sempre o que é limpo, procurai sempre o que é puro. Paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Sempre a vossa muito e dedicada irmã Irene. Sobre a prática da doutrina espírita. Meus amigos e meus irmãos, meu desejo é, como o de todos nós, os desencarnados, que tenhais tranquilidade e fé, coragem e perseverança. A vez de notar que tem sido repisado aqui, muitas vezes, este incitamento aos vossos brios, a vossa coragem e não é em vão. Quando assim falamos, queremos fazer vibrar a energia de que todo ser é dotado, em proveito do bem. Vós tendes chegado a um ponto de adiantamento, nesta casa, em que há necessidade de que produzais alguma coisa, não é somente assimilar. O indivíduo assimila, isto é, retém em si aquilo que os seus diretores lhe ensinam a guardar, isto para ilustração do seu espírito. Desde o momento em que há alguma reserva, não quero dizer de sabedoria, porque ninguém é sábio, mas de conhecimento das coisas espirituais, é tempo de começar a pôr em prática alguma coisa desses conhecimentos. A teoria espírita é belíssima. Todos vós, teósofos espíritas, isso reconheceis,
O próprio católico vê na filosofia espírita uma elevação moral capaz de fazer o progresso de um espírito. Mas, não é somente a filosofia espírita que vós deveis assimilar, é também por esperar de vós a prática desses conhecimentos na vida atual. Crentes espíritas antiquíssimos, baseados, desde longa data, nos conhecimentos que a doutrina lhes oferece, velhos, por assim dizer, nos conhecimentos dessa doutrina, quando chega a vez de praticá-los, são tardos, lentos no proceder. Ora, o que diríeis vós de alguém que escrevesse tiras e tiras de papel, bem lançadas, frases coordenadas, corretas, sobre a mentira, procurando mostrar claramente a degradância desse vício e, depois de haver bem caracterizado a sua hediondez, saísse a mentir? Que diríeis vós? Que diríeis? Ou é maluco, ou então não foi ele quem escreveu aquilo. Ah, isso é lógico. Ou é um cretino e assinou aquilo de cruz, ou, então, o que se depreende de tudo isto? Procurai bem. Assim dizemos nós, embora com frases mais polidas e menos ferinas, assim dizemos nós. Vós, caros irmãos, há quanto tempo, há quantos anos, fazei bem o cálculo, estudais espiritismo? O que tendes aprendido da sua moral? O que tendes assimilado da sua verdade? A resposta não nos pertence, é vossa. Mas nós vos podemos dizer, na vida, meus amigos, na vida prática, o vosso testemunho é contrário à vossa doutrina. Nós vos temos ouvido pregar a outros e quando pregais, pregais muito direitinho, mas, ao mesmo tempo, quando a praticais, vós sois uma outra pessoa. Por que essa ambiguidade de pensamento? Por que isso? Como fazer combinar esta linha direita de pensar e esta linha errada de praticar? Que concordância pode haver nisso? É tempo, espíritas, é tempo de vos despertardes, é tempo de lançardes de dentro de vós, para sempre, aquelas coisas que são contrárias ao que vós pregais e ponde diante dos vossos olhos este dilema: sois ou não sois cristãos? Sois ou não sois espíritas? O crente espírita, meus amigos, deve ser exato no cumprimento dos seus deveres, deve ser verdadeiro, deve ser moral e não moralista. Moralista é o que fala para os outros e, na realidade, um imoral. Vós, assim, deveis ser fiéis, firmes, de acordo com a doutrina que revelais aos outros. Quando vos vejo entusiasmados a falar sobre os defeitos das outras religiões, analisando, criticando, trazendo bem vivos defeitos que encontrais nestes outros credos, que são reais, eu não nego, acho interessante, porque, meia volta à esquerda, sois outros homens. Fostes aquele modelo de perfeição diante do incréu, uma vez que a pregação ficou lá, virais as costas e carregais o fardo das culpas outra vez. Vamos ser crentes. A assimilação ou se faz ou se deixa de fazer. Doutrina espírita, até um certo ponto, vós conheceis, mas não a praticais. Um dos nossos companheiros, em sessão anterior, disse aqui eu escutei, que era tempo de se reformar o livro dos Espíritos, porque muita coisa estava ali que as revelações já mostraram, mas muita coisa estava ali que deveria ser emendada e eu cá, no meu cantinho, fui pensando, se não compreendem e não dão execução ao que ali está, como lhes dar programa mais vasto? Assim pensei eu, se pensei mal, não sei, mas pensei. E vós, na vossa maneira de pensar, entendeis que o céu precisa se abrir para vos dar um mundo de revelações. Será que tendes armazenado dentro do vosso cérebro tudo aquilo que de lá vem? Agora, o passo diário, de todos os dias, sempre lerdo. Não concordo com isso. Estou em desacordo. Que a revelação se faça, bem, que se aceite e se compreenda, bem, mas, também, que as passagens dos evangelhos estudadas aqui, pacientemente, cotidianamente, ao alcance das vossas inteligências, sejam postas em prática.
Do contrário, incidireis naquele pecado que o Cristo apontou aos olhos dos homens daquele tempo, a trave no teu olho, tu não enxergas, mas o argueiro, no olho do teu irmão, tu vês muito bem, não precisas lente, enxergas perfeitamente, mas a trave, deste tamanho, no teu próprio olho, não vês. Eu tenho, amigos meus, este jeito de falar, é o meu feitio, começo sério e acabo sempre assim, mas, ainda uma vez, é tempo de pôr em prática aquilo que assimilastes, exemplificai, mostrai para mim e para os outros que sois, realmente, espíritas, porque espíritas de letreiro, não vai. Quando cá estive, errei, não fui santo, mas procurei acertar. Acho muito melhor saber e fazer bem, do que saber e fazer diferente. Tive, cá, minhas falhas, mas aquilo que eu não podia dar, vim aprender depois, cá, convosco não é assim, vós aprendeis aqui, já. Ninguém tem dúvida a respeito de Jesus, ninguém pensa em desrespeitar a sua doutrina, todos querem carregar a sua cruz, um passo lá, fora é. Lá se foi tudo. Terminando, para não ser cacete, terminando, estudai, aprendei e ilustrai as vossas inteligências o quanto puderdes, mas mostrai, na vida prática, pela vossa moral, sobretudo, pela verdade do vosso proceder, uns para com os outros, que sois, realmente, crentes espíritas, e aprendei, também, a ter mais caridade com os fracos. Paz do Senhor fique convosco. Spínola. A verdadeira caridade. Meus muitos amados irmãos e minhas queridas irmãs, a paz divina do Salvador ilumine a todos vós. A nossa prece, neste instante, é que a caridade infinita de Deus possa encontrar guarida em todo o coração humano e em todos os espíritos desencarnados. Quando essa caridade bendita do Senhor abranger com seu grande fulgor e intensidade todos os seres viventes do universo, em qualquer mundo onde se encontrem, então, sim, o bem terá plena expansão, o amor reinará sobre todas as criaturas, sobre tudo quanto é criado e, assim, o bem se estenderá, rapidamente, sobre todo o universo. Quanta ventura tem Deus guardada para a criatura humana! Quanta felicidade nos arcanos celestiais se encontra à espera de quem a possa gozar! Quanta doçura, quanta paz, quanta luz se encontra por esse espaço infinito à espera de quem a possa compreender! O habitante da Terra ainda não está, em sua evolução, capaz de compreender essa luminosidade sagrada do infinito. O habitante da Terra ainda não tem o seu progresso tão desenvolvido que possa abranger, em toda a sua intensidade, esse fulgor radioso que se encontra no além e que nos espera um dia, mas o habitante da Terra pode ir, pouco a pouco, se preparando para esse grande dia. Pode e deve fazê-lo. Esse preparo consiste, em primeiro lugar, em abrir as portas do seu coração a esse grande amor que Jesus veio trazer ao mundo, que é o amor entre homens, o amor do próximo. Em lugar de manchar o sacrário íntimo do seu ser com esse sentimento hediondo que se chama ódio, ou com esse sentimento gélido que se chama indiferença, o homem deve encher o seu coração do fogo sacratíssimo do amor, porque só ele dá vida à alma. Vós, criaturas que desejais o progresso, vós que tendes vontade sincera de evoluir e que tendes o desejo justo de caminhar para Deus, fechai os ouvidos à maledicência do mundo. Não meçais os vossos atos de homens cristãos pela ação abjeta dos homens que não conhecem a Deus, porque para eles tudo é lícito, uma vez que a chama da fé ainda não bruxuleou em sua existência, mas para vós, porque haveis de conservar a lâmpada sobre o velador. Como diz a Escritura, colocai-a bem alto, para que aqueles que entrem a possam ver. Abri, meus queridos amigos, as portas da vossa alma aos eflúvios santos da verdadeira caridade. Abri as portas da vossa alma ao júbilo intenso que produz o bem-estar. Abri o vosso coração ao sentimento sacrossanto do perdão, fechai-o terminantemente ao sentimento grosseiro do ódio e de vingança. Fechai-o completamente, hermeticamente, aos sentimentos da inveja e ambição.
Deixai-o aberto, de par em par para tudo quanto for belo, sublime, altruístico, elevado e nobre. Vós, irmãos, para quem me dirijo, porque vos vejo encher o ambiente, vós que aí vos encontrais e que viestes a esta casa, sem dúvida, impulsionados pelo gesto caridoso dos vossos guias, vós que poderíeis ser luminosos e sois negros como a noite, vós que poderíeis ser brancos como a neve, todavia, sois toldados como o fumo, vós, que poderíeis ser limpos como a aurora e, todavia, tendes o vosso íntimo borrascoso como a tempestade, vós, que poderíeis distribuir perdão e paz e, todavia, semeais desgraças, desventuras, perseguições e ódio, vós, refleti um instante sobre a vossa existência no espaço. Dai exemplo aos homens de que também sois capazes de vos corrigir, dai este exemplo e, sobretudo, cerrai, para sempre, as páginas do livro da vingança, porque a vingança que, muitas vezes, vós quereis atirar sobre atinge famílias. Querer envolver inocentes com culpados não é lícito. Dá exemplo aos homens. Eles, que na terra se digladiam, que não sabem perdoar, que, muitas vezes, não podem ver o nome do seu irmão nem impresso e, muitas vezes, o gravam com as letras do ódio dentro da sua alma, cuidando, assim, prejudicá-los, quando é si próprios que mancham, eles, que não aprendem, como o Cordeiro Imaculado do Senhor, a sofrer sem balbuciar, a suportar sem murmurar, vós, meus caros irmãos, ainda não achais suficiente e vos aproximais, como que para insuflar mais esse incêndio, como que para aprofundar mais esse abismo, como que para destruir por completo aquilo que nós procuramos, todos os dias, erguer, levantar, construir. Que não seja mais assim, de hoje em diante. Que a paz divina do Salvador possa, enfim, reinar e que não só os homens não lhe fechem a porta, mas, pelo contrário, abram-na de par em par, como também vós, que vos debateis nos grandes sofrimentos, agrilhoados por este ferir contínuo do vosso próprio sentimento, saibais, daqui em diante, compensar as dores, abrindo, para todo sempre, o livro do perdão, da reconciliação, porque atrás dela virá a paz e a paz só pode prover do amor. Que seja assim, para benefício completo de todas as almas, que seja assim, porque a caridade é que manda que seja assim, porque assim é a vontade de Deus, e que assim seja, porque Cristo, que é a verdade personifica-se a inteira caridade, assim quer que seja. Ame o homem ao seu irmão. Se seu irmão é sábio, se vive bem, se é prudente, se é um temerato na fé, se é um combativo, orai, para que continue a sua trajetória feliz. Se, ao contrário, é um fraco, não sabe viver na linha do bem, não tem coragem para enfrentar os inimigos da fé, se assim, uma covarde perante si mesmo, então que Deus o perdoe e lhe inspire a ser bom, porém, jamais, em condição alguma, atiçar a fogueira do mal, porque esta crepita, queima, converte em cinzas e as cinzas nada produzem, enquanto a fogueira do amor destrói o vício, queima o germen de toda a maldade, mas das cinzas de todo esse amontoado de coisas mas ressurge belo e radioso, o sentimento da caridade, ressurge em todo o seu esplendor, a justiça, ressurge em toda a sua grandeza, o verdadeiro amor. Assim, pois, como o discípulo amado do Divino Mestre, eu, que longe estou do seu fulgor, venho dizer-vos, amai-vos uns aos outros, tende a verdadeira caridade habitando em vosso seio, porque se ela morar em vós, os seus raios seguirão para os outros, em direção oposta, isto é, para todos os lados. Será uma irradiação bendita, será uma irradiação de amor. Deus fique com todos vós. Vicente de Paulo. Aprendamos a discernir. Meus caros amigos, paz e luz. Quanto mais bela é a doutrina espírita, quanto mais profunda, quanto mais firme em seu alicerce a sentimos, todas as vezes que procuramos recapitular qualquer dos seus fundamentos,
qualquer dos pontos em que ela se baseia. Quanto mais bela se nos afigura, quanto mais profunda, quanto mais completa. O Espiritismo é um manancial celeste que desce para o homem francamente, abundantemente, maravilhosamente. O Espiritismo contém em si frutos de tal valor, que aquele que dele se aproxima para dele se encher, encontrará, sempre, maravilhas, abundância, enfim, completo de tudo quanto há de profundo e belo. Os inimigos do Espiritismo procuram atingi-lo, ferindo no que ele tem de mais sagrado, que é o seu fundamento. Seus inimigos afirmam, embora sem segurança, porque tal asserção é falsa, que Espiritismo encaminha o homem para a loucura. Bem ao contrário disso, o Espiritismo abre os olhos dos incautos para se acautelarem contra os poderes das trevas, que os podem fazer, de fato, mergulhar nessa noite profunda. Mas Espiritismo acorda, desperta o homem e o liberta desses juízos traiçoeiros que sem o seu estudo, sem o seu conhecimento, seriam armadilhas seguras para essa queda. Não vos temais do Espiritismo, bem ao contrário disso, aproximai-vos dele com vontade de o compreender, de o absorver em sua grandeza, de assimilá-lo como um verdadeiro alimento, de nutrir com ele o vosso cérebro, de encher dele vosso coração. Espiritismo é a âncora salvadora a que se deve apegar nas dores e paixões ou sobrarão na vida. Todos quantos aqui se encontram, na terra, nessa peregrinação obrigatória do espírito, todos esses estão sujeitos a se encontrarem a braços com lutas tremendas, dificuldades invencíveis, muralhas intransponíveis e, sem a ciência espírita, sem essa filosofia alta e elevada, sem a sua moral impecável, sem a sua diretriz segura, não poderão dar um passo avante, serão sorvidos nesse torvelinho de dores e paixões e só sobrarão na vida. Espiritismo diz ao homem, conserva a tua fé ilibada, mas que essa fé seja raciocinada e firme. Não te deixes prender nas garras do fanatismo. O fanatismo não pode fazer cristãos, quando muito fará hipócritas. Hipócritas, sim, porque ter a fisionomia contrita de um pseudo-santo não é ser santo. Espiritismo ensina ao homem a fugir das camadas inferiores, onde se trabalha a ruína do próximo, e não chameis de espiritismo essas reuniões baixas, com fins duvidosos, atraindo espíritos de tal forma prejudicados, que os seus fluidos prejudicam os demais. É aí que se fomentam as grandes obsessões, é aí que se fabrica a loucura, é aí que se fabricam esses grandes crimes, essas coisas que horrorizam aqueles que não estão habituados com as coisas da treva. São os pactos tenebrosos que entre si fazem estas almas atrasadas, com o intuito de prejudicar ao seu irmão. É aí, nessas espeluncas malditas que se trama contra a virtude, que se odeia a probidade, que se macula a inocência e que não se respeita a consciência. Assim, meus caros amigos, fugi disto que se chama baixo espiritismo. Nessas lúgubres mansardas, nesses lugares tredos, respira-se o que se respira nos charcos imundos, nos pântanos. Longe de encher a alma de luz, enche-na de paixões mesquinhas e aí se habituam as criaturas a pensar mal, a julgar mal, a caluniar e, depois, inconscientemente, para se atraem todas aquelas influências que vão, no futuro, prejudicar a todos quantos as cercam. Esse não é o espiritismo salutar. O espiritismo salutar, meu caro irmão, é aquele que te desvia do perigo, é aquele que te aponta a linha do dever, e aquele que diz à mulher, sê honesta e pura, e aquele que diz ao homem, tem probidade, tem um caráter limpo, não te manches, sê pobre, mas sê limpo. É este que diz às donzelas, observai as vozes dos maiores, escutai-lhes os conselhos, conservai-vos como sois, como Deus vos fez, sede honestas, dignas e puras. Este é o espiritismo que serve, porque este encaminha o homem para o modelo de todos os modelos, o Cristo, o Senhor. Este aponta para Jesus, enquanto que o outro aponta para a treva, para o báratro das paixões, para a imundícia do vício,
para o lodo abjeto. Aqui tudo é de graça, porque o céu não se compra. Lá tudo custa dinheiro, nada é gratuito, porque para fazer mal ao seu irmão, eles vendem a própria consciência. Assim, meus queridos amigos e meus irmãos, guardai-vos dessas coisas, guardai-vos do mal e até da aparência do mal. Uma vez que sois cristãos, que sois membros de uma instituição deste valor, recordai-vos das minhas palavras. A aparência ilude, e muitas vezes, a atitude do homem não é honesta e digna, não obstante a sua profissão de fé. Para que um homem tenha valor, para que possa ser considerado um cristão e um cristão espírita, mister se faz que ele seja leal e franco e não permita ao redor de si a menor dúvida contra o seu caráter. Seja libado, seja firme e nunca hipócrita. São palavras estas um tanto ásperas. São palavras estas pouco polidas, são palavras estas claras, mas nada eloquentes, são palavras estas necessárias, são palavras estas acertadas, são palavras estas que beneficiam. Sou dos vossos, tenho por vós real estima, tenho respeito profundo por esta casa e acho que o lugar onde se educa a infância nos preceitos cristãos do Evangelho Espírita, nela deve penetrar o espiritismo cristão e afugentar tudo quando pareça nojento, tudo quanto possa fazer mal aos outros e implantar, com raízes profundas e seguras o lema da caridade cristã. Paz com todos vós. Neri. Mais um esforço. Amigos meus, ides trabalhar, ides proceder a uma reunião em que os interesses desta casa vos serão relatados, em que se pede o vosso concurso espiritual, a vossa atenção para a obra benemérita que, em boa hora, foi instituída em vosso meio. Espera-se a vossa atenção para o plano de trabalho que possa ser traçado para um futuro que se aproxima. Espera-se a vossa atenção para os proveitos que já tendes tirado até o presente momento, do esforço conjugado dos crentes espíritas com os crentes do outro plano da vida. Espera-se da vossa atenção a continuação do vosso esforço, e espera-se do vosso amor a realização de mais um passo no futuro radioso que aguarda esta instituição. Não sejam os embaraços da terra, não sejam as circunstâncias que se não podem prever, porque nós não somos oniscientes, não sejam os obstáculos que tenhais, por acaso, a vencer, motivo para desorientação nas fileiras cristãs. Antes seja tudo isso um impulso mais forte para realizações mais positivas. Seja o trabalho realizado um prazer para quem nele tomou parte, seja o resultado obtido naquilo que se vê presente aos vossos olhos, um incentivo para esforços ainda mais vigorosos, no intuito da realização completa do programa desta casa. Sejam as esperanças futuras, que se divisam no horizonte da fé, motivo para maior alegria, maior vigor, maior eficácia no trabalho, maior esperança no porvir. Ninguém vacile, ninguém se entristeça. As obras que não passam pelo cadinho das grandes turbações e dificuldades, e são obras que não são fundadas, alicerçadas na verdadeira fé espírita. Sobem rapidamente, como os balões do que vós vedes perderem-se adiante, para mais adiante se incendiarem. Que não seja assim convosco, antes que a vossa obra, pensada, amadurecida no maior esforço intelectual possível de se conceber, no maior esforço, por algum tempo sem esperança, na terra, seja esta obra, para dizer em uma palavra, fortificada, no passado, pelas lágrimas da incerteza, seja esta obra solidificada, no presente, pelo impulso da fé, pela segurança em Deus, pela crença na palavra dos Espíritos, porque, se nós vos dizemos verdade, não deveis vacilar em crer, a menos que se nos faça injustiça de supor que soltamos palavras ao vento para embelezar os vossos ouvidos. Nós não fantasiamos, nós queremos que edifiqueis sólido e firmemente no terreno auspicioso da fé. O orvalho do Senhor, em ricas bênçãos, inundará o terreno, para que, umedecido, passe a florescer, frutificar a semente germinadora do espiritismo cristão. Filhas minhas,
Meus amigos e minhas irmãs, que a paz bendita do Senhor esteja sempre convosco, amparando a vossa fé, fortificando a vossa esperança, pela certeza de que o asilo espírita João Evangelista progride e progredirá até sempre. José Dácio. Votos de paz e progresso. Prezados amigos e meus irmãos, eu desejo paz e prosperidade em vosso trabalho. Não somente vós, queridos irmãos, assististes à leitura do relatório da diretoria deste estabelecimento de caridade. Não somente vós tivestes o prazer de conhecer aquilo que talvez minuciosamente não conhecestes. Nós também assistimos à vossa reunião e, se bem que tudo quanto foi lido já estivesse no nosso conhecimento, se bem que nada nos causou surpresa, uma palavra que não foi pronunciada por vós será pronunciada por nós. Essa palavra vem a ser, todos esses irmãos devotados que, com esforço do seu intelecto, da sua vontade, ou da sua cooperação material, não mediram sacrifícios para o progresso do asilo espírita João Evangelista, até o ponto em que se encontra, merecem, pelo menos, a nossa aprovação. Congratulamo-nos, portanto, com todos os presentes que se tornaram, nesta obra, instrumento útil na vinha do Senhor. Que Deus os ampare, que Deus os proteja, que Deus os faça serenos, confiantes na sua palavra, para que possam suportar as agruras da vida presente, pelo bem que lhes trazem ao espírito as obras de caridade cristã. A diretoria, que presidiu os destinos desta casa até a hora presente, merece, igualmente, o nosso cordial amplexo. Fez o máximo do seu esforço. Cada um, na medida da sua boa vontade e da sua capacidade, esforçou-se pelo progresso desta casa. Se o homem não reconhece este valor, reconhecemos nós, porque somos testemunha ocular de todo esse período de tempo. Por conseguinte, a diretoria do Asilo Espírita João Evangelista, um voto de progresso, um voto de coragem, um voto de paz, e permita ao Senhor que o seu zelo pelo progresso deste asilo jamais seja desfalecido. Antes, pelo contrário, cada vez mais se aqueça pela chamada da fé, a fim de que maior obra, ainda seja realizada em breve espaço de tempo. Deus conserve, cada vez mais límpida e ardente a vossa fé. Deus purifique o vosso interior de toda a sombra de malícia e de maldade. Deus substitua os sentimentos egoísticos que talvez possam existir em qualquer alma, por sentimentos nobres de caridade cristã, de altruísmo, de beneficência e de misericórdia. Paz e luz ao Asilo Espírita João Evangelista e aos seus componentes na terra e no espaço. Max. Um aviso em tempo. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo toda a paz, toda a tranquilidade, toda a luz para os vossos espíritos. Estando sempre convosco, venho acompanhando o progresso que fazeis no estudo das lições que ordinariamente costumais fazer, bem como naqueles dias em que as demonstrações práticas vêm confirmar aquilo que a doutrina ensina. E de tudo isto eu colijo que vós, simplesmente amadores destas sessões, vos tornastes crentes fervorosos, e dedicais a vossa fé inteira a essa documentação, que nós vos trazemos, acreditando, fielmente, na nossa palavra. Agora cumpre-nos dizer-vos que, observadora constante do progresso que vai fazendo o Asilo Espírita João Evangelista, eu me venho congratular convosco pela orientação que continuais a dar ao vosso trabalho e pelo plano hoje estudado nesta casa, em hora em que muitos quem não estiveram, para o prolongamento desses conhecimentos, para o desdobramento de mais uma sessão, que será o preparativo da sessão de sexta-feira. Que esse plano, tão bem compreendido, tão bem arquitetado, seja, igualmente, posto em prática, para o proveito de muitos. No mais, preparai-vos para continuardes o vosso trabalho, não obstante os rumores surdos que ouvirdes, porque se há de dizer que não o podereis fazer em breve, e, como vão chegar aos vossos ouvidos, desde já vos declaro, são boatos falsos. Neste momento ninguém me entende, mas logo depois entenderão. São boatos falsos.
Nós procuraremos, sempre, tranquilizar-vos e dar-vos a certeza de que o trabalho do Senhor não será interrompido. Não vos preocupeis com o que lá fora se possa pensar das vossas reuniões, do porquê dessas sessões. Vós as conheceis, sabeis o fim que a elas vos induz, do proveito que delas tirais e, por conseguinte, não deveis vos preocupar com esses ditos, com essas palavras que vêm, apenas, perturbar o ambiente que vos cerca. Sede todos firmes, valorosos, calmos, sobretudo, desprezando essas fracas palavras, que não têm valor e que servem, apenas, para vir perturbar a vossa paz. Continuai o estudo, continuai as sessões de sexta-feira e ocupai-vos das vossas meninas com o cuidado que elas merecem. Até aqui o tendes feito. Sede justos, tranquilos e ficai por aí. A saudade me acompanha sempre e me traz aqui constantemente ao vosso meio, mas desta vez esta saudade foi posta à prova e tive o prazer de ver que os nossos rogos, os nossos pedidos não são em vão. O consolo e a graça de Deus vêm baixando e as criaturas humanas vão compreendendo que a vida aqui é transitória, enquanto que a vida do além é firme, verdadeira e infinita. Sempre convosco, sempre para vós e sempre desejando que o vosso trabalho não esmoreça. Até sempre. Irene. Vida infinita e útil. Bendito seja o santo nome do Senhor. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e à corte dos Espíritos abençoados e luminosos. Meus amigos, o Espiritismo é a ciência que se ocupa do porquê da vida. Quem estuda Espiritismo, quem sonda a profundidade dos seus conceitos, quem busca assimilar a sua filosofia augusta, há de compreender que nele se encontram ensinos profundos, reais, verdadeiros, dos quais a alma se alimenta, compreendendo o porquê do infinito, e a vida, o elemento vida, isto de que é cheio o universo todo, como que se salienta em letras douradas ao olhar humano, fazendo-o compreender, absorver o seu significado completo. Vida. Quem diz vida, diz eternidade. Quem diz vida, diz infinito, porque a vida, não tendo um princípio, não tendo igualmente, um fim, é eterna. E poderá o homem compreender esse eterno, que jamais começou e nunca terminará. A vida em si é a majestade divina, que se apresenta ao homem, é o poder onipotente do Criador a se revelar na grandeza do mar que se agita, bem como no infusório, que não pode ser visto a olho nu. Do grande ao ínfimo, em tudo palpita a vida, e essa vida, de onde vem? Do mesmo Criador, aquele que fez as gigantescas árvores, os colossais cedros, é o mesmo que criou o grão de areia, é o mesmo que deu vida ao infusório. Grandeza infinita, a par de uma dimensão minúscula, que também, por isso mesmo, é infinita. E o espaço, a eternidade, que se estende por todo sempre sobre vós. Homem, que te agitas, homem, que te preocupas com a pequenez das coisas terrenas, lembra-te de que a vida não é isso só. Aqui, há uma partícula de vida que se agita, mas tudo não se encerra aqui. Aqui, na Terra, neste planeta, que, nem por isso é dos maiores, bem ao contrário, aqui, há vida, a grande vida, movimento, alguma sabedoria, mas tudo isso é diminuto em relação ao globo onde se agita. Lá, no eterno dia, no país eterno, onde não há noite, aí sim, a vida é mais completa, aí a vida é imensurável. Por quê, pois, absorver-se por tal forma nos acontecimentos minúsculos de um dia, esquecendo a eternidade que vem além. Tudo quanto se liga à vida diária do homem, neste globo pequenino, se prende, igualmente, a essa caudal infinita de dias eternos, que por aí se estende. Tudo quanto, na Terra, parece ridículo, tem a sua razão de ser. Tudo quanto parece horroroso ao homem, horrendo de falar, também tem sua razão de ser. Assim também, as dores, as grandes dores, as dores profundas, que dilaceram as almas, também têm sua razão de ser. Tudo isso se prende ao plano divino, ao plano do universo, à cadeia infinita,
sem fim, de vidas sucessivas que o espírito tem de viver e durante as quais a sua evolução, impreterivelmente, se há de fazer. Por conseguinte, meus amigos, quando na nossa vida diária, surgir qualquer tropeço, qualquer embaraço, qualquer dificuldade que pareça invencível, não desanimeis. Apelai para o futuro e não conturbeis por tal forma o vosso espírito que venhais a prejudicar ao senso fiel da razão. A razão é a lâmpada que Deus acendeu no cérebro humano, a razão é a atalaia do espírito, a razão é a voz da consciência. Pois bem, é essa razão que, depois de tudo apurado, depois de meditação constante, depois de ter assimilado o Evangelho bendito de Jesus vos diz, crê e espera. Por conseguinte, quem crê, quem põe a sua vida nas mãos daquele que tudo dirige, que sabiamente criou o universo, quem põe a sua diretriz no lemo desse augusto ser, que não deixa rolar fora das suas órbitas nenhum dos astros que enxergais nos céus, nesse espaço sem fim, que giram no infinito e rastejam na terra, esse ser infinito, quem nele põe a sua confiança não pode vacilar. É preciso crer, mas crer confiantemente. Fora temores, fora alucinações, para longe a incerteza, corações fiéis, crentes em Deus. Tende confiança nele. Espiritismo é o porta-voz do infinito, é por meio do Espiritismo que se esclarecem as almas incultas, neste mundo que não sabe ver o universo. Tanto empenho em destruir o analfabetismo. Sim, é preciso instruir o povo, é preciso que o povo aprenda, é preciso que se extermine a imbecilidade, mas o ABC do infinito também é preciso aprender a ler. É preciso aprender o porquê das divinas coisas e saber que o homem, na terra, nada mais é do que um devedor do além, porque aqui baixa para cumprir aquilo que prometeu. Gastai os vossos dias, na terra, procurando ser úteis. Triste é o homem que passa a vida, sem deixar atrás de si um benefício. Inútil é a criatura que gasta sua existência aí, quando chega ao término dos seus dias terrenos, não vê, após si, nenhum traço de utilidade na sua vida. Gastai os vossos dias terrenos fazendo bem aos outros, porque fazendo bem aos outros é a vós que beneficiais, é o vosso espírito que enriqueceis. É ao vosso espírito que vós ensinais o que é bom, é ao vosso espírito que fazeis a promessa de um futuro melhor. Quem procura coisa útil para fazer encontra. Não encontra quem não procura. As mãos foram feitas para o trabalho, a inteligência foi feita para a compreensão, a vista foi feita para enxergar o bem, os ouvidos para ouvir o que é bom, doce e útil, a língua para pronunciar palavras edificantes. Mas quando vós usais a vossa vista unicamente para apreciar as concupiscências do mundo, quando vós usais as vossas mãos para manejar trabalhos ofensivos à própria moral, quando vós aplicais os vossos ouvidos para escutar o que é torpe, baixo e vil e quando aproveitais a vossa língua em pronunciar palavras que a face corem dizer, manchando a pureza do vosso caráter, manchando, muitas vezes, os ouvidos daqueles que vos escutam. Quando assim pegais estáis afastados da letra do Evangelho e se fugis da letra do Evangelho, que dizer do Espírito? Pois se a própria letra o proíbe, quanto mais o Espírito. Meus amigos, vós sois estudantes do Evangelho, vós gostais, vós apreciais as pregações sobre temas que nós escolhemos, para a educação do vosso caráter. Não esqueçais, porém, que, se em todas as sessões, cada um de nós é designado para vos ajudar um pouco, nada mais fazemos que no cumprimento de um dever, abrir os vossos olhos, encher os vossos espíritos de verdades que desejamos ver implantadas em vós. Agora, depois de feito o nosso dever, cumprida essa obrigação, o resto é convosco. Quando vier aquele que é o dono da seara e quando chegar a vez da tomada de contas, desde que o nosso dever tenha sido cumprido, não nos cabe a responsabilidade do emprego que destes aos vossos dias. Por conseguinte, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, o progresso do Espiritismo se fará e o fruto quem dará será sempre vós. Frutos são, fruto adocicado, fruto amargo,
fruto não sazonado. Tudo isso depende da árvore que produziu, e a árvore sois vós. Paz e luz conceda Deus a todo o universo. Paz e luz à criatura humana, para o sustentáculo da sua fraqueza terrena. Mais uma vez, bendito seja o sagrado nome do Senhor. Paz com todos vós. Sarto. Médiuns e crentes espíritas. Deus esteja com todos vós. Deus vos ampare sempre, vos ajude, vos abençoe. O dom mediúnico é o mais precioso dom que Deus pode conceder à criatura humana. Poder falar com os seus irmãos do além, poder escutar-lhes as vibrações em forma de voz, poder transmitir aos seus irmãos aquilo que se ouve do além, poder ministrar fluidos curadores aos enfermos, na terra, poder, mediunicamente, consolar os aflitos do além, servir de intermediário entre a ciência do alto e a pobreza da terra, enfim, confabular com os seres queridos que, por sua vez, se sentem felizes em confabular com os da terra. É o dom precioso que Deus tem dado à criatura, para o qual e pelo qual suspiram muitas almas. Mas, quantas criaturas humanas sabem apreciar essa dádiva do além? Quantas criaturas humanas se sentem felizes por sacrificar gozos materiais ao gozo dessa delícia suprema? Se a mulher médium pudesse compreender quanto se eleva em virtude, quanto se torna agradável aos olhos de Deus, transmitindo, fielmente, tudo quanto se lhe dita do espaço, se a mulher soubesse que, quando empresta à incorporação o seu aparelho, para transmitir os sofrimentos, as queixas, os pedidos, as lágrimas dos seres sofredores do espaço, e, por outro lado, se a mulher soubesse receber os fluidos do além com a pureza de sentimentos com que o espírito lhe deseja transmitir, a mediunidade seria muito mais apreciada por todos. É triste, porém, verificar que os médiuns nem sempre dão o devido apreço a esse dom poderoso com que os brindou a providência divina. Recusam-se a receber sofredores, retardam as comunicações, usurpam o direito de primazia. Muitas vezes, fazem com que o seu próprio espírito não colabore com a entidade que se quer manifestar. São falhas, são defeitos. O médium deve se recordar de que o espírito tem o que dizer, deseja dizer, e que ele é tão somente um aparelho transmissor cujo valor consiste na sua fidelidade. O que se pede do médium? Um pouco de boa vontade, que seja fiel no seu trabalho. Assim o proveito será triplicado. Em primeiro lugar, o beneficiado é aquele que desejou se manifestar, volta satisfeito, contente, porque disse o que queria dizer. Em segundo lugar, a propaganda espírita, porque um bom expoente é um elemento de valor e pelo aparelho mediúnico os sábios instrutores do além podem transmitir revelações, que vêm ilustrar a humanidade. E em terceiro lugar, o próprio médium é beneficiado, porque ele será julgado pelo seu dia de trabalho. Agora, vós outros, os que não sois médiuns e que viveis em contato com eles, precisais saber que os médiuns têm uma constituição vibrátil muito superior à vossa. Os médiuns são como os aparelhos, precisam ser cuidados, vigiados, quer dizer, no sentido de nada lhes faltar, para que não venham, acossados pela necessidade, a falhar, quando aqueles que Deus, providencialmente, põe em seu caminho, têm o dever de lhes atalhar o passo. O médium necessita do conforto, do apoio dos seus semelhantes, necessita de emulação. Daí supodes que eu desejo que o médium seja adulado, querido. Não. Não é esse o pensamento. Isso seria prejudicá-lo, mas o médium é uma criatura. É um ser sobre quem repousam grandes responsabilidades, sobre quem o cerco dos espíritos inferiores é grande, sobre quem atuam, com muito maior violência, as emoções. Por conseguinte, poupá-los a essas emoções é um dever verdadeiramente cristão. Tratai os vossos médiuns com carinho, com o desvelo e com o respeito que lhes é devido. Não será por muitos acossardes com o trabalho de sobrecarga, crivando-os de grandes responsabilidades, procurando aumentar, em vez de diminuir a sua canseira,
não será assim que produzireis bom fruto. Será um trabalho mais penoso. Melhor será um trabalho mais regrado, mais diminuído, até, porém, firme, escolhido, seleto, bem feito. No meio de atribulações, no meio de pesares, de contrariedades, é coisa materialmente impossível sufocar a natureza para fazer sobressair a faculdade mediúnica. Meus amigos, nos zelamos pelos nossos médiuns. Vós sabeis por quê? Porque, quando queremos, quando desejamos comunicar essas palavras, é deles que nos servimos. Depois vós não vos lembrais dos vossos transmissores. Recordando, achais tudo aquilo muito belo, mas duas entidades vós esqueceis, nós e o médium. Nós, porque se desseis valor aos nossos conselhos, bem poderíeis tê-los posto em prática, e eles, porque se pudesseis avaliar a iluminação do saber, os trataríeis melhor. Esse laço de solidariedade cristã eu desejo estreitar entre vós e os vossos médiuns. Nós, os espíritos, vós, os ouvintes, eles, os médiuns. Assim será uma perfeita comunhão, será uma perfeita união de ideias, será uma perfeita cordialidade verdadeiramente cristã. Trabalhamos assim, para benefício do espiritismo, para benefício da causa, para benefício da humanidade em geral. Beneficiemos a todos. Colhamos os ensinamentos que os médiuns nos possam trazer, sejamos amigos uns dos outros, procuremos exterminar qualquer ressentimento, qualquer antipatia que possa existir entre todos nós. Espiritismo precisa de todos vós. Vós precisais do Espiritismo. Sede, pois, amigos, sede cordatos, sede unidos uns aos outros, amai-vos muito e lembrai-vos de que os vossos médiuns são os nossos amigos prediletos, não porque não amemos a vós, mas porque eles nos compreendem, nos absorvem, nos estimam e nos pedem conselhos que, mais de uma vez, põem em prática. Por conseguinte, repito, amai-vos muito, amai a nós e os vossos médiuns. Deus vos guarde, Deus vos abençoe, Deus vos proteja. Neri. Exame de consciência. Meus amigos e meus caríssimos irmãos, eu vos desejo a paz do Senhor, a paz de Jesus, que sobrepuja toda a compreensão humana. Nada mais útil ao crente espírita do que o exame da sua consciência. Toda criatura que se diz cristã deve conhecer os preceitos da doutrina que abraçou. O cristianismo é a doutrina de purificação, é a doutrina que ensina a regeneração do espírito pela dor, pela prova, pela correção de si mesmo. Um exame de consciência é coisa utilíssima, em todo adepto do espiritismo. Longe de nos imiscuirmos com o que pesa, talvez, a consciência do nosso irmão, busquemos aprofundar o mundo interior do nosso espírito, para saber o que realmente viceja dentro dele. O mundo interior é o mundo da alma, é o mundo onde vivem os verdadeiros sentimentos, é o mundo que não mente, é o mundo verdadeiro da crença ou da falta de fé, da pureza ou da desonestidade, do pudor ou da falta de brio, da verdade ou da mentira, é o mundo exato onde o olhar humano não penetra, é o mundo da realidade. O rosto, a face estampa, muitas vezes, sentimentos que não existem no interior da criatura. É por isso que as almas simples se iludem tanto, veem um sorriso, veem um rosto alegre e não conhecem o fel que vai dentro da alma. As aparências iludem. O mundo de fora, isto é, o mundo exterior, aquele que a face revela é o mundo onde se mascaram os verdadeiros sentimentos, é o mundo onde se lê aquilo que, muitas vezes, não existe, enquanto que o mundo interior, a profundez do espírito, é a consciência exata do que, realmente, existe. Por conseguinte, meus amigos, se o homem tem tanto cuidado em apresentar desciente o seu exterior, maior cuidado ainda deve ter em que a face interna do seu ser, o espírito, esteja, realmente, verdadeiramente, cristianizado. Do que vale arrancar a folha venenosa de uma planta, por se saber que ela prejudica e deixa a raiz entranhada na terra. A folha se vai, mas a raiz brota novo tronco.
Por conseguinte, germinará, outra vez o mal. Para exterminar radicalmente as plantas nocivas, mister se faz arrancar a raiz por completo, do contrário ela se renovará. Assim os sentimentos maus. De que vale esta correção aparente, se, efetivamente, o germen continua a perdurar no peito do indivíduo? Pura perda. Espiritismo vem dizer ao homem: cuida do teu mundo interior. Limpa a tua consciência. Se, nos teus gestos, nas expressões do teu semblante, na exteriorização do teu pensamento pela palavra, verdadeiro. Diz que o teu lábio profira aquilo que o teu coração sente. Se assim for, a classe dos sedutores acabará. Se assim for, ninguém mais será um mentiroso. Se assim for, acaba-se o mal, porque o homem dirá de dentro de si aquilo que possui. Quantos, meus amigos, com a face risonha, amável, não acarretam consigo responsabilidades terríveis de males que praticaram e a afeição não deixou transparecer? Cá fora, a amabilidade, o riso, a sedução, no íntimo, a maldade, o laço vil e tudo mais por aí. Em espiritismo, meus caros amigos, é preciso que o exame da consciência seja feito com atenção, com vontade de corrigir-se. Olha para dentro de ti e diz: consulta-te, sou eu um egoísta? Serei eu um invejoso? Serei eu um mentiroso? Serei eu um déspota? Serei eu um incrédulo? Consulta-te. Tal seja a resposta da tua consciência, tal deve ser a direção que dês à tua vida. Fala-se muito por aí que os espíritos trevosos andam em derredor das criaturas humanas, buscando seduzi-las para o seu rebanho. Armam as suas redes aos incautos, porque têm certeza de que o seu pé vacila. Meus amigos, esta asserção é um pouco exagerada, esta afirmativa avança um pouco mais do que deve. Quando a consciência está voltada para Deus, quando o sentimento de amor criou raízes verdadeiras na consciência do indivíduo, não é muito fácil um assalto da treva. É possível que se lhe sinta o efeito, mas de sentir-se a influência, a deixar-se dominar por ela, vai muito. Em fortalezas bem guarnecidas, o inimigo receia penetrar. Igualmente, em consciências guardadas pelas virtudes do cristianismo, dificilmente os inimigos da treva encontrarão brecha. Por conseguinte, alerta, espíritas. Olhar firme, coração devotado ao bem. Consciências vasculhadas pela razão e a fé, e direção segura na rota da vida, para que não tenhais de derramar, futuramente, lágrimas de arrependimento, quando já for tarde para remediar o mal. A luz diamantina do Salvador Jesus empolga as vossas almas, esclareça os vossos entendimentos e a sua claridade bendita teça ao redor de vós elos verdadeiramente seguros, para que não possam ser quebrados pelas influências maléficas. Um voto de paz, um voto de felicidade, um voto de amor. Paulo de Tarso. Visita de um espírito recém-desencarnado. Louvado seja o Senhor Jesus. Bendito seja o Espiritismo, que para ele nos conduz. Meus amigos, meus irmãos, meus parentes, todos quanto me sois caros, quem diria que, em tão pouco tempo, pudesse vir eu a vós, nesta casa? É certo que, amparada por forças superiores às minhas, mas, em todo caso, quem diria que, em tão pouco espaço de tempo pudesse eu, também, comunicar-me convosco? Mas, aqui estou. Aqui estou e rendo graças a Deus, porque pude vir. Ninguém chore, ninguém se entristeça da minha partida. Ela teve uma razão de ser e uma razão de ser muito poderosa, razão que escapa à percepção daqueles que não têm bastante fé, mas razão poderosa e perfeitamente compreensível por espíritas verdadeiros. Quando se vem à Terra, vem-se por um espaço de tempo que só Deus conhece, tempo determinado e nem um minuto desse tempo se pode aumentar. Que fiz eu, na Terra? Qual foi a obra de utilidade que pude realizar? Enquanto que, partindo para este mundo onde me encontro, com que alegria eu posso dizer, tenho tanto que fazer,
Tenho tanta obra útil a realizar e tenho confiança em meu Deus que, no meio das minhas irmãs luminosas, eu hei de, também, receber alguma incumbência para desempenhar. Sonhos de mocidade, tudo isso é vão. Dias felizes, na terra, tudo isso passa. A mim coube um grande quinhão de dores e sofrimentos, mas, graças a Deus,